Amen. Amen. We've got to the point of 1850. Chegamos ao ponto em 1850. We've entered into a Laodicean condition. Entramos em uma condição laodiceana. And in that Laodicean condition, E nessa condição laodiceana, you can compare that to which condition? você pode comparar isso a qual condição? To Sardis. Para Sardes. Both people appear to be alive. Ambas as pessoas parecem estar vivas. In Laodicea, the symbol is Na Laodiceia, o símbolo é hot, to be alive. é quente, estar vivo. Para Sardes é qual? Sardes é qual? The name. O nome. Itself means to be alive. O nome em si mesmo significa estar vivo. They're dead. Mas eles estão mortos. Laodicea, it's cold. Para Laodiceia é frio. Sardis, Para it Sardes, actually says dead. ele na verdade diz morto, So we morto. can compare both of them. Então a gente pode comparar ambos eles. They both have the same problem. Ambos têm o mesmo problema. Laodicea, Laodiceia, they have the correct geography. Laodiceia tem a geografia correta, But they don't have the issue of time. mas eles não têm o assunto de For tempo. Sardis, Para they have the Sardes, time, eles têm o tempo, they have a problem with geography. mas eles têm um problema com geografia. When we say geography, Quando a gente fala geografia, what do we mean by that? o que a gente quer dizer com isso? The sanctuary, the location of the A sanctuary. localização do santuário. They don't have the location correct, we do. Eles já têm a localização correta, nós temos. So they and us have the same experience. Eles e nós temos a mesma experiência, o mesmo problema. Half right, half wrong. Metade certo, metade errado. 1850, 1850 this chart. é esse diagrama. We can find its location brought to you in early writings, page 74. A gente pode encontrar sua localização encontrada em primeiros escritos, páginas. And when you look at that passage, Quando você olha para essa passagem, Ellen White has a very interesting commentary on that. Ellen White tem um comentário muito interessante nisso. And if you have the opportunity, Se tiver a oportunidade, speak to brother Michael here at the camp. converse com o irmão Michael aqui no He Campal. has a really nice perspective of early writings, page 74. Ele tem uma perspectiva muito interessante de primeiros escritos, página 74. So if you're interested in how the 1850 chart works, Se você está interessado em saber como o diagrama de 1850 funciona, what Ellen White's speaking about on that page, have a word with him. ou como Ellen White fala sobre o que ela fala naquela página, fale com esse irmão. Once we enter into a Laodicean condition, Uma vez que entramos numa condição laodiceana, what condition are we in now? qual condição estamos agora? Besides being Laodicean, Além de ser laodiceano. what condition are we in besides Laodicea? Em que condições nós estamos além de ser laodiceano? According to early writings, De acordo com primeiros escritos, give the page number. ele vai dar a página. Page 266. Página 266. Early writings, page 266. Primeiros escritos, página 266. The title is called Covetousness. O título é chamado de Let's read a little bit about this. Saw that impiedade. Satan spoke to his angels
O título do capítulo. To lay snares or traps, especially for those who are looking for Christ's second advent. Os anjos colocam armadilhas para aquelas que estão esperando a segunda vinda de Cristo. E aqueles que mantêm todos os mandamentos de Deus. Quem são os que guardam o mandamento de Deus e estão esperando Jesus? Esse movimento. Os Adventistas do sétimo dia. Satanás disse aos seus anjos que a igreja está dormindo. Ele vai aumentar seu poder e fazer maravilhas. E poderia segurá-los. O que significa que ele conseguiria pegá-los? Segura eles nas suas mãos e iam ser prisioneiros. Esse conceito de ser um prisioneiro começa em Daniel 11, 21. Porque o que acontece? Uns vão ser derrubados. Mas Edom, Moab e filhos de Amon vão escapar. Porque vai segurar, mas vai escapar depois. Quem é essa igreja que eles estão falando aqui? Que pode segurá-lo? Será que é Adventismo? Não. Está falando de uma outra igreja, e nesse contexto é o protestantismo. Como é que iria segurá-los? Ao criar maravilhas e mentiras. A gente chama isso de espiritismo. Mas o secto de seguidores do sábado que estão trabalhando contra nós, pegam nossos assuntos, nossos escravos, e eles pegam fazem isso como ódio à lei de Deus. Faça com que os que têm possessão de dinheiro e terras está cercado de cuidado, de coisas para fazer. E faça cobiça e o amor às coisas terrestres, o traço que faça controlá-los. Eles podem proferir o que eles quiserem. O que eles professam? O que eles professam? A gente acabou de ler. O sábado e vou ler de novo. Para aqueles que estão olhando para Cristo, a segunda vinda de Cristo, e guarda os comandos, os mandamentos de Deus. Então é o sábado e o segundo advento. Ele diz, eles podem professar o que eles quiserem, ou seja, eles podem acreditar no segundo advento e no sábado. Será que isso vai ajudá-lo? Não. Isso não vai ajudar. Você pode estar em cativeiro para cativeiro de Satanás e ainda assim acreditar no segundo advento e guardar os mandamentos de Deus. Quem poderia imaginar esse tipo de coisa? É isso que a gente leu.
Gaste tempo lendo por você mesmo no inglês ou em português, alemão. E veja se eu estou lendo errado. Para mim é claro. Você guarda o sábado, crê no segundo advento, e ele ainda consegue continuar te controlando. Eles talvez podem professar o que eles quiserem, mas faça que eles tenham mais cuidado com o dinheiro do que com o sucesso do reino de Deus, ou espalhar as verdades que a gente odeia. Vale muito ler o restante desse capítulo. Em português é Ciladas de Satanás, capítulo 63. É assim que ele ataca a igreja de Deus. Ele pega o mundo através do espiritualismo. A gente chama do estado dos mortos. A imortalidade da alma. Todos esses conceitos estão cobertos nesse termo espiritualismo. Nosso problema não é esse. Além do espiritualismo e o ataque aos comandos de Deus, o assunto do sábado, nós entendemos ser um dogma católico, teologia católica. Você talvez já escutou da seguinte forma: as santidades do domingo e o estado dos mortos. É isso que faz você ser parte da Babilônia, se você entender essas coisas incorretamente. O estado dos mortos e a santidade do domingo. Então, se você concorda que é isso que te torna Babilônia, você concorda com isso? Então, nesse quadro aqui, temos em azul e vermelho esses anjos. Esse ponto foi identificar o quê? Você se lembra? Eu vou colocar em vermelho para que a gente possa se lembrar. A mensagem do segundo anjo. O que isso diz? Babilônia está caindo. Então isso acontece nessa história aqui, que a gente chama de história milerita. Agora, quem disse isso? Um segundo anjo. Quem é o segundo anjo? Ele é símbolo de quem? É o povo de Deus, especificamente quem? Vamos a mileritas? Podemos chamar de adventistas, porque eles acreditavam no advento. Não são os protestantes. Eles saíram do protestantismo. Eles são agora um secto, se a gente quiser acreditar nisso. São os mileritas. Então, os mileritas que são os mileritas, eles dizem que Babilônia está caindo. Essas são as frases. O que eles querem dizer com isso? A gente tem que ter a história, o princípio, a ideia. O que eles querem dizer quando eles falam isso?
Deus não está com eles mais. Vocês concordam com isso? Quem são eles? Que Deus não está mais com eles. Será que Deus não está mais com Babilônia? É isso que essa frase significa? Não. Com quem que Deus não está mais? Com seu povo. Chamamos de os protestantes dos Estados Unidos. Não dá para chamar eles da igreja. Então são os protestantes dos Estados Unidos. Deus não está mais com eles. Eles estão andando por um caminho. E o que eles fazem? Eles caem no mundo ímpio abaixo. Vocês estão de acordo com isso? Tem um caminho que eles estão andando. E nesse ponto, essas pessoas caem no mundo ímpio abaixo. Eles estão no caminho e agora eles estão caindo. Eles estão caindo na Babilônia. Estamos de acordo com isso? Então isso acontece em que ano? 1844. Isso começa em 1898. Por quantos anos é isso? 46 anos. Durante esses 46 anos, essas pessoas que estão andando por esse caminho e de repente caem, vamos pensar sobre o que eles estão fazendo. Aqui, se isso é 1844, abril, outubro, então isso são 6 meses, meio ano. Agora eles estão caindo num mundo ímpio abaixo. Como se chama? Então a gente já identificou as características de Babilônia como sendo o quê? Como sendo domingo e imortalidade, que significa estado dos mortos. Estamos de acordo com isso? Então agora que eles estão em Babilônia por esses 6 meses, então agora eles vão acreditar na santidade do domingo e eles vão crer no estado dos mortos, em serem imortais. Porque agora eles fazem parte de Babilônia. Você concorda com isso? Vamos fazer outra pergunta. Aqui é domingo e o estado dos mortos. Durante esses 46 anos, que dia eles estavam acreditando, guardando? Domingo. O que eles acreditavam que acontecia quando você morria? Você vai para o inferno para queimar lá. A imortalidade da alma. Então eles creem em todas as doutrinas de Babilônia aqui e eles continuam crendo lá. Então, por que de repente em abril eles se tornam parte de Babilônia? Se eles já estão seguindo Babilônia, o que mudou? A crença no domingo e a crença na imortalidade da alma não mudou. Então, o que aconteceu se nada mudou?
Eles rejeitaram. Eles rejeitaram uma mensagem melhor. Não sei se vocês escutaram o irmão Arya. Então eu vou ler uma frase, uma afirmativa. Vamos para o Espírito de Profecia. A série dos Espíritos de Profecia. Espírito de Profecia, volume 4. Da página 235 de Espírito de Profecia, volume 4, em inglês. 4SP. 4SP235. 235. So I'm going to read this out of order. Eu vou ler isso fora da ordem. É chamado da mensagem do segundo anjo. Capítulo 15. A doutrina da imortalidade da alma. A doutrina da imortalidade da alma abriu o caminho. A doutrina da imortalidade natural da alma abriu o caminho para o trabalho engenhoso de Satanás através do espiritualismo moderno. She then goes on to say, and besides the Romish errors, purgatory, praying for the dead, invocation of the saints, etc., which has sprung up from this source, it has led many Protestants to deny the resurrection and the judgment. Apesar dos erros romanos do purgatório, orações para os mortos, invocação de santos, que nasceram dessa fonte, isso tem levado muitos protestantes a negar a ressurreição e o julgamento. Die Anbetung von Heiligen und so, da kam aus der gleichen Quelle, entsprang dies aus der gleichen Quelle und es hat viele Protestanten dazu geführt, dass sie nicht mehr an die Wiederauferstehung und das Gericht glaubten. So these papal errors sprung from this doctrine. Então esses erros papais nasceram dessa doutrina. Levaram as pessoas para longe de Deus. Ainda mais perigoso do que a imortalidade da alma é assumir que a lei de Deus foi abolida na cruz. E que o primeiro dia era o dia sagrado, não o sábado. Então essas são as duas doutrinas que a gente falou. Ela antes confirma que isso é correto. Eu li parágrafo 2 e 3. E agora vou para o parágrafo 1. Before we go to paragraph 1, I'm going to go to the page before, 234, paragraph 2. Ao invés de ir, antes de ir para esse parágrafo, para o primeiro parágrafo, vamos na página anterior, o segundo parágrafo. A acusação que subiu contra a Babilônia é a acusação de que ela fez todos beberem o vinho das suas falsas doutrinas. Des Zornes ihrer Übertretungen gegeben hat zu trinken. Isso é falsa doutrina. Dieser Kelch, esse copo que ela oferece ao mundo, representing the false doctrines which she has accepted as the result of her connection with the kings of the earth. Esse copo de intoxicação que ela apresenta ao mundo representa as falsas doutrinas que ela tem aceitado como resultado de sua conexão desleal com os grandes da terra. Der ungesetzmäßigen Verbindung zwischen der Königin mit ihr und den Königen der Erde. Let's paraphrase. Vamos parafrasear. Ela tem uma conexão com os líderes do mundo. Nesse relacionamento de fornicação, ela desenvolveu falsas doutrinas.
false doctrines are the result of a collaboration between Babylon and the world. As falsas doutrinas é um resultado da colaboração entre a Babilônia e o mundo. Então, essa teologia tóxica, a combinação da igreja e do Estado, ela faz o quê? Ela apresenta ao mundo. Está ok de acordo com isso? Ela, os líderes, se juntam, eles criam falsas doutrinas. O que eles fazem? Apresentam essas falsas doutrinas para o mundo. As falsas doutrinas são simbolizadas com esse copo com vinho dentro. Quantos grupos nós vemos? Ela, as pessoas, lideranças e o mundo. Três grupos. Aqueles que estiverem interessados. Vamos para capítulo 2 do livro de Daniel. Daniel capítulo 2. Verso 43. Não é um estudo em Daniel 2, é só uma observação. Quantos grupos nós lemos? 3. Ela, os líderes do mundo, os reis da terra e o mundo. Verso 43. E onde você viu o ferro misturado com barro, eles, os primeiros dois, fazem o quê? Se misturam com a semente do homem. Quantos grupos? 3. Os três que lemos no Espírito de Profecia, capítulo 4, são os mesmos que a gente lê em Daniel, capítulo 2. O ferro é quem? Vamos voltar para volume 4 de Espírito de Profecia. Os líderes. O ferro são os líderes. A sua desleal ou infiel conexão com os líderes do mundo. O ferro são os grandes. O barro. O barro é Babilônia. Em 4SP é que ela consegue algo. Ela, Babilônia, está conectada com os grandes do mundo. O ferro e o barro se juntam. E a semente do homem é o mundo. Comparamos e contrastamos os três grupos. Vamos voltar para a nossa apresentação. Então ela só tem essa corrupção errada sobre o mundo. E ela vai ensinar doutrinas. E agora esse pedaço é importante. Que estão em oposição às claras frases da palavra de Deus. Já temos duas delas. A santidade do domingo e a imortalidade da alma. Agora vamos ler o parágrafo que a gente não leu.
Então, falando sobre essas falsas doutrinas que são proeminentes. O que proeminente significa? Proeminente são as mais importantes, bem conhecidas, a mais visível, a mais fácil de ver. Proeminente entre essas falsas doutrinas é essa do milênio temporal. 1000 anos de prosperidade e paz, em que o mundo é convertido antes da volta de Cristo. Parágrafo 1. 4SP, parágrafo 1. Eu li o parágrafo 2, parágrafo 3, a página 235. Então a gente foi a 234, parágrafo 4. Tem 4 parágrafos. Eu os li da seguinte ordem. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Isso ajudou? Então vou voltar aos meus pensamentos. A doutrina que é proeminente é a seguinte. Essa doutrina de um milênio temporal. Então tem 3 doutrinas. E a principal são 1000 anos. Então, quando os mileritas dizem você está caindo do caminho, qual doutrina, que teste eles falham? Porque eles estão guardando o domingo, estão guardando o estado dos mortos. Se você voltar para a mensagem dos mileritas, você não vai ver nenhuma informação para desses 2 anos. Com que assunto eles estão lidando? É esse aqui, ó. Tem uma luta se vai existir ou não um milênio temporal. Temporal significa terra. Milênio significa 1000 anos. É a doutrina doutrina de que vai ter 1000 anos de paz na terra antes de Jesus voltar. Somente quando a terra estiver convertida ele vai voltar. Essa é a doutrina que eles falham e que torna eles em Babilônia. Esse é o assunto de não ser sobre o tempo. Eu quero que vocês prestem atenção com cuidado. Quando você pega histórias, Ellen White diz que pecados similares a estes serão replicados. Então, quando chegamos na nossa história e começamos a lidar com esses assuntos, você começa a ver algumas coisas comuns.
Antes de você começar a acusar as pessoas de caindo no mundo ímpio abaixo, você tem que ter cuidado com o que você está acusando eles. Hoje, se a gente pegasse esse modelo e levasse para a nossa história, em que dia a gente está adorando? Sábado. E a gente acredita no estado dos mortos. Não. Depois, em que a gente vai estar crendo? Sábado. E o que é oposto ao estado dos mortos? O mesmo. Não teve mudança. Então, por que as pessoas estão caindo no mundo ímpio? Porque eles estão tendo um problema com essa doutrina. Essa aqui. Então não tem ninguém dizendo que Jesus não vai voltar nos próximos 1000 anos. Ninguém está dizendo isso. O que essa doutrina diz? Vamos ler de novo. 1000 anos de paz e prosperidade. Como prosperidade parece para você? Fazer. Não é difícil de ver. Em que o mundo vai ser convertido antes da vinda de Cristo. Quem ensina que o mundo vai ser convertido antes da vinda de Cristo? Dominionists. Protestants? Protestanten? She said the same. No. Quem disse que o mundo vai ser convertido antes do segundo advento? Sister Manuela does. A irmã Manuela ensina. Nós ensinamos isso. Uma lei dominical. Quem vai ter sua vida para adorar Deus no sábado, quando todo o mundo está pressionando você a adorar no domingo? Quem ensina essa teologia? Nós ensinamos. Não tem ninguém, não tem nenhum hindu ou muçulmano ou budista que vai dar a vida sobre esse assunto, porque eles nem se preocupam com esse assunto. Não tem nenhum ateísta que vai fazer isso. Então, se a gente vai fazer esse ponto de que vai ter uma luta entre o sábado e o domingo, você vai ser capaz de morrer, ou morrer suas crianças, ou tudo sobre a respeito desse assunto. Você está construindo essa frase em cima de quê? Você tem que ser o quê? Você tem que ser persuadido de quê? Você tem que ser cristão. Porque só cristãos entendem a relação entre sábado e domingo. É único ao cristianismo. Então, se a gente diz que você vai para as Filipinas, ou para o Paquistão, ou para a Índia,
ou todos esses países que são proeminentemente de uma outra religião, para essas pessoas, primeiro fazer leis, e então, para as pessoas quebrarem essas leis, eles têm que ser cristãos. O que significa que todo mundo tem que ser convertido antes do segundo advento. Isso é uma doutrina que é proeminente entre Babilônia. Eu quero que vocês vejam a significância disso. Eles acreditam que não tem tempo. Eles creem que todos têm que ser convertidos antes do segundo advento. This is why Adventists are so focused upon public evangelism before the Sunday law. Eles estão focados no evangelismo público antes da lei dominical. Eles têm que estar para serem consistentes com a teologia deles. O Future for America se apega à mesma teologia. Essa teologia tem um nome. Vocês sabem qual nome é esse? Eu vou dar as chaves às pessoas principais. O nome da primeira pessoa se chama Darby. A segunda pessoa mais famosa chegou 100 anos depois. É Scofield. Esses dois homens são os campeões dessa doutrina falsa. Hoje é chamado de dispensacionalismo. Now, Future for America accuse us of following apostate Protestant dispensationalism. Então, Future for America nos acusa de seguir o falso dispensacionalismo, ou o dispensacionalismo do protestantismo. Mas não é verdade. A gente não ensina isso. Na verdade, é o Future for America que ensina essa doutrina. É uma versão mais arrumadinha e mais limpa dela. Não se parece com o original. Mas é claramente baseado nesse princípio. O mundo tem que ser convertido antes do segundo advento. Pense sobre isso. Você escutou ontem one of the top generals of Iran was, I guess, executed. I don't know what you'd call it. Was killed. Um dos generais do Irã foi executado, foi morto by the United States. Pelos Estados Unidos. So I'm not commenting on that directly. Eu não estou comentando nisso diretamente. Now, do you think Mas você acha that the United States que os Estados Unidos and the Pope, e o Papa, when they have this coming together, quando eles têm essas alianças, se juntam para colocar a lei dominical, with economic pressure and military pressure, com pressão econômica e militar, that they're going to go to Iran que eles vão até o Irã and say, you have to stop working on Sunday and work on Saturday. Vão dizer para o Irã, você tem que parar de trabalhar no domingo e trabalhar no sábado. E se você não fizer, vamos à guerra contra você e colocar sanções sobre você. Você acha que esses iranianos vão ficar com medo? Eles vão dizer, a gente vai escutar então agora. Claro que não. Eles não se importam. Eles morreriam ao invés de obedecer.
Eles não se incomodam com isso. E eles querem lembrar a todos. Quando é dito para que eles trabalhem no sábado, o que os iranianos iriam fazer? A gente já trabalha no sábado de qualquer forma. Se você for para o Irã no sábado, eles estão todos trabalhando. Não vai causar problemas para eles. A gente não pensou bem a nossa teologia, a nossa posição doutrinária nesses assuntos. O Adventismo certamente não pensou. E vergonha para nós, a gente também não pensou, nosso movimento. Então, quando nós, pessoas normais como eu e você, vamos pensar sobre isso. Somos acusados de ser hereges, espiões jesuítas, infiltrados católicos, porque a gente está disposto a fazer uma pergunta. Será que a gente acha que é razoável que todo mundo vai estar tão envolvido com esse assunto que eles estão preparados para morrer ao invés de trabalhar no sábado? No país da Índia, isso não vai acontecer. Pior que isso. Se a gente tivesse 50 anos, a gente poderia sonhar e pensar, isso pode acontecer. O Future for America acredita que isso vai acontecer em 2 anos. Eles já estão predizendo a lei dominical em 2021, em dezembro. Eu não estou sendo engraçado, mas muitos de nós fomos cristãos por muito tempo. E olhe quão infiel você é. Nem dedicado você é a Deus. Porque o trabalho de santificação leva tempo. Você está esperando o Irã obedecer aos Estados Unidos nesse assunto. Ou o Paquistão, ou a Índia, ou outros países que têm outras religiões. Isso não pode acontecer. Assim que acordarmos para essa realidade, melhor cada um de nós será. Então, esse assunto do tempo não é um assunto aleatório que a gente apareceu com ele. Se você acredita que a história milerita é o nosso padrão, se você sabe que o que faz as pessoas caírem na Babilônia é o assunto do tempo, é o assunto do milênio. O Future for America, como a maioria dos adventistas, crê que cada país, que todas as pessoas nesse planeta, todos os 7 bilhões de pessoas, vai adorar a Deus ou no sábado ou no domingo, como uma forma de, como princípio isso. Isso não vai acontecer. Funktioniert einfach so nicht. Wird so nicht passieren. Talvez você pode conseguir criar esse modelo em alguns lugares isolados. Mas não tem como ter a propriedade de ser universal.
Um ateu não reconhece os dias da semana da forma como nós entendemos. Ele tem que ser convertido primeiro. A gente é tão bobo sobre todo esse assunto. Se nós concordamos que a igreja está sendo passada, o Future for America ensina que nós não podemos nem evangelizar até chegar à lei dominical. Então, como eles vão ser convertidos? É só uma mistura de ideias tolas, todas juntas, que não fazem sentido. Esse é o problema em Sardes. O mesmo problema existe na Laodiceia. Uma vez que isso acontece, saímos de 1850 para 1863. Uma vez que você está em 1863, você sai de Pérgamo. A gente não passou por isso, na verdade, eu perdi, não falei desse ponto. Comprometimento. Ou se comprometer com alguma coisa errada. A igreja que se compromete é Pérgamo. Se compromete com o mundo. 13 anos de compromisso, de comprometimento com o mundo, leva ao cativeiro. Isso é Tiatira. Então, nessa experiência laodiceana, vamos pela história de duas igrejas. Passamos por cativeiro por 126 anos. Então, eu vou apagar tudo isso. Nos leva de novo para Daniel 11, verso 40. Uma vez que você entra nesse cativeiro, em 1863, vamos repetir todas essas histórias de novo. Então, o tempo do fim é 1798. E a gente vai ver que a gente vai passar por Daniel 11 de novo e chegar até a data 1989. Tempo do fim. E a gente começa a recriar nossa linha. 1989 não vai até aí. 1989 vai aqui. 1989 é um outro dia nessa história. É parte da história da chuva temporã que vai levar até a chuva, até a lei dominical. Você tem que passar por algumas experiências para chegar à lei dominical. Sabemos sobre a chuva temporã. E quando a planta começa como uma semente, depois de uma semente, ela cresce. Qual condição a planta estará aqui? Terá fruto. E o fruto não estará maduro ainda, será imaturo. Aqui, o fruto vai estar maduro. Então começa como a lâmina, né? O fruto imaduro e o fruto maduro.
Então sabemos que você precisa crescer. O que faz você crescer? A chuva. Podemos entender esse conceito de crescer como sendo um aumento de informação e de conhecimento. Então a gente tem mais e mais informação. Para sairmos daqui até aqui, você precisa de direções. Sem isso, você não consegue manter sua jornada. Então, o que a gente precisa fazer, e Ellen White não nos dá nenhuma ajuda nisso, nenhuma ajuda direta, pelo menos. Está tudo codificado. É nos mostrar como a gente sai do ponto A para o ponto B. Do início até o fim aqui. A razão de eu estar chamando isso de fim e não isso, sim, fim, é o assunto de uma outra história. Essa outra história é a que todos nós sabemos. Eu acho que a gente passou por isso no início da semana. A gente passa pelo Novo Testamento. Esses são os 4 evangelhos. Esse é o livro de Atos. Será que a gente falou desse assunto aqui? A gente pode ver 3 grupos. 1, 2, 3. Chamaríamos de sacerdotes, levitas e netineus. Esse é 34, 31 e esse é 4 antes de Cristo. Antes de você ir ao mundo, você tem que entender o 1 e o 2. Então a gente entende dessa forma. 1 e 2, depois o 3. Aqui é a igreja e o mundo. Primeiro a igreja, depois o mundo. E o que vai acontecer aqui? Que verso da Bíblia é esse? Daniel. Qual capítulo? Daniel 9. O fim da... Qual verso? Verso 24. Vai ser o fim da iniquidade, o fim do pecado, o fim da transgressão. Chamaríamos isso de da porta fechada. Tudo chega ao fim aqui. Agora o evangelho vai ao mundo. Então primeiro vemos a igreja, depois o mundo. Aqui marca o ponto. 34 antes de Cristo, depois de Cristo é a lei dominical. A gente já passou sobre isso na nossa classe. A mensagem vai ao mundo. A mensagem vai ao mundo. Se estivermos de acordo com isso, para sairmos do alfa para o ômega, você tem que passar por alguns passos. A gente pode fazer isso de diversas formas. Você tem que estar aqui para fazer o quê? O que você tem que entender? Você quer entender o futuro? Então, se você quer entender o futuro, você tem que estar no meio. E você tem que ter seu ponto de referência no passado. Você lembra desse modelo?
Quando você diz que está aqui no presente, o que isso significa? Que você está aqui no presente. Onde você está aqui no presente? We'll go to. We read this already. Wir haben das bereits gelesen. Já lemos isso. Second selected messages, page 102, paragraph 1. Para testemunhos escolhidos 2. 102, paragraph 1 im Englischen. Do we agree with this model? Tun wir mit diesem Modell concordamos com esse modelo. Wir machen das jetzt hier im A gente vai fazer em azul. es einfach zu betonen. Past, Die Vergangenheit, Passado, present, die Gegenwart presente, future. und die futuro. Zukunft. We're all okay with that. Isaiah 46, verse 10. Estão todos de acordo com ele? Isaías 40, versos 10. O que o presente significa? Truth shone out clearly as the sun. Die Wahrheit As verdades agora estão tão claras como o sol. Sonne. So this truth is very clear to see. Also diese Essa verdade, então, é muito clara de ver. These people received great light. Und diese Leute haben viel Licht erhalten. Essas pessoas receberam grande luz. Während sie über diesen Grund Ao passarem past, present or future. ist das pelo Vergangenheit, Gegenwart und chão, Zukunft. passado, presente e futuro. We've already done this. Wir haben das bereits schon mal getan. Já fizemos isso? She's writing about a historical situation, so it's all the languages of the past, past tense language. Also sie schreibt über eine historische Situation, also die Sprache. Então está falando sobre o passado, o futuro. Es in die Vergangenheit legen. You received a great light. Você já recebeu uma luz, uma grande luz, Passing over the ground. quando você está passando pelo terreno. Past, present or future. Passado, presente ou futuro. Present. É presente. You're walking over the ground today and you're receiving the great light today. Você está passando pelo terreno hoje e está recebendo grande luz hoje. The history she's referring to A história que ela está se referindo, is this one here. essa história aqui. Walking over the ground, you're receiving great Você light. está passando pelo caminho e está recebendo grande luz. As they passed over the ground where special prophecies were in process of fulfillment in their order. Ao passarmos pelo terreno, grandes profecias estão se cumprindo. So there are prophecies Então tem profecias que estão se cumprindo in their order. na sua ordem. So when we say present, Então quando a gente diz presente, where are you in the present? onde você está no presente? At some random place? Em algum lugar aleatório? No. Não. You're passing over the ground Você está passando pelo terreno, where special prophecies, onde profecias especiais. special prophecies Então aqui estão as profecias especiais. are being fulfilled, Estão sendo cumpridas, one after the other in order. uma depois da outra em ordem. Or the message of time, São mensagens de tempo. the truth was like the sun at noonday. A verdade é como o sol de dia, Historical events, meio-dia. Eventos históricos the fulfillment of prophecy mostrando o cumprimento de profecia set before the people. foi colocado diante do povo. Prophecy was seen to be A profecia parece ser events that go through history eventos que vão pela história, that are given symbolically, que são dados simbolicamente, which leads down to the close of this earth's history. que leva até o fechamento da história da Terra. So, if you Então, want to understand the end, Omega, se você quer entender o fim, o you ômega, have to be. onde você tem que estar? You have to be in the present, in the middle, Você tem que estar no presente, no meio, because you need to understand what the past is. para que você possa entender o que o passado é. Quando você está de pé aqui, Where are you standing? onde você está em pé em cima de quê?
Você está em cima de um cumprimento de profecia, num lugar especial. Vamos fazer isso. Será que você pode estar aqui? Não. Se você estiver ali, você não sabe o que está acontecendo. Agora, se você estiver aqui e não estiver estudando, você não está ciente dessas coisas. É o mesmo que não existir para você. Tem que ser cumprido e você tem que saber. Para que você tenha essa ciência, essa consciência. Então, se você vai sair de 1844 até a lei dominical, o que tem que acontecer? Primeiro de tudo, tem que ter esses marcos. Você tem que estar no meio. E vocês têm que estar cientes dessas coisas. Não pode estar acontecendo e você não está sabendo. Nessa história, vou colocar isso de volta. Quando a gente diz presente, o meio, quantos meios, metades nós temos aqui? Quantas metades eu desenhei? Não uma, mas 3. O meio, meio. Então você está aqui, você está no presente, e você pode aprender sobre o futuro. À medida que você vai passando pelo caminho, pelo terreno, você chega em um outro lugar. E o que acontece? A sua informação continua acumulando. Então, à medida que quando você chegar nesse marco, você vai entender muito mais sobre o futuro, baseado no passado, porque você andou por essa história. Então, Isaías 46, não mostramos essas intricacidades, essas intricações, que Ellen White falou uma. Essas peculiaridades que Ellen White falou. O que a gente quer falar em Isaías 46, onde a gente quer entender o que está acontecendo. Não pode ser um lugar aleatório onde você está. Algo tem que estar acontecendo. Para que você possa estar ciente dessas dinâmicas. Então, todo esse modelo que a gente fez é uma explicação, eu espero, que tenha sido simples, para mostrar que nós precisamos, nesse exemplo, sobre essas 3 profecias, por exemplo, o que a gente precisa? 3 marcos. Você precisa de saber 3 marcos para chegar até a lei dominical. Você não pode ter só um, você precisa de todos os 3. Então essa é a lógica Essa é a lógica por trás da criação de marcos que não existem, que você não consegue ver. Então, o que a gente tem que fazer é entender, como está sendo cumprido, o que está acontecendo. Qual que é o número 1 na nossa lista? Qual marco é a número 1? 1989. 1989. Você tem que saber 1989 antes de chegar à lei dominical. Apegue-se a esse pensamento. Eu vou refazê-lo de forma diferente.
Em que ano nós estamos? 2020. 2019. E aqui é 2021. Estamos sendo acusados de quê? De fazer falsas predições. Porque a gente não consegue explicar o quê? Porque a gente não consegue explicar esse marco. Por que a gente não consegue explicar esse marco? Onde nós estamos? Porque a gente ainda está aqui. Eu não quero fazer essa proximidade significar qualquer coisa. Mas essa história é um ponto singular. É aqui que nós estamos, no início. Então você não pode entender. O que a gente está esperando? Vou te dar datas. 91, 96. 2009, 2012. 2016, 2018. O que a gente está esperando aqui? 2. Um aumento de conhecimento. E formalização. E o alto clamor. Então a gente está esperando 2. Você tem que estar aqui para que você possa entender esse e esse. É o mesmo modelo que a gente tem. Você tem que estar no presente. Aqui você está. Aqui você está no presente. Então você entenderia. A gente tem entendimento completo? Não. É um aumento de conhecimento. Então, a gente estará aqui. Ainda no presente. Ainda é a mesma estrutura. Então, o que eu quero que nós vejamos é que esse modelo é o mesmo modelo que a gente está falando no futuro. Será que a gente pode ver isso nessa história? A primeira é 1989. Nesse modelo é o aumento de conhecimento. Sabemos que isso é correto porque vimos a nossa história de inúmeras vezes. Aumento de conhecimento, 1991. Formalização da mensagem, ou autoclamor, 1996. Te leva ao fim, 2001. Começa de novo. 2009, 2012, terminando em 2014. Esse é o padrão que estamos acostumados. E é o mesmo aqui. Então, isso nos dá a licença ou a lógica para esperar que tem marcos. Eu tenho 3 marcos aqui. Teria sido mais fácil se eu tivesse colocado 2 para que você pudesse ver o paralelo. Então eu vou tirar aqui. E aí você vê que eles são exatamente o mesmo. Eu quero levar isso um passo à frente.
1989 é só uma data. Chamamos de o presente. Quando você estiver no presente, você consegue ver o futuro e o passado. Já fizemos isso antes. Porque quando foi perguntado por que chamamos 2015 Sunday Law, 2014 a lei dominical. Então o que é isso? Que título podemos colocar aqui? Alguém disse tempo do fim, mas não pode ser o tempo do fim. Chamaremos do presente. Porque você só pode ter um tempo do fim. Você pega essa apresentação, dois tempos do fim, você corta essa linha, e aí essa história se torna um fractal dessa história. E a gente vai fazer como dessa forma. Vocês podem ver isso. Vamos fechar a linha de novo. Então, esse marco é o presente. Quando está aqui, quando você corta a linha e traz aqui para baixo, é o tempo do fim. É o presente? Não. É o início. Então temos isso colocado. Então o que a gente faz? A gente cria uma linha. Lei dominical. Fechamento da porta da graça. Segundo advento. Tudo o mesmo. Tudo a mesma coisa. É a mesma que a linha original que a gente tem. Tem um problema. 1, 2, 3, 4 marcos. Esse aqui é a chuva temporã, se você se lembra. Então temos uma chuva temporã aqui. E tem um arar aqui. Então tudo vai ficar no mesmo lugar. Mas tem um problema. Temos um marco faltando. Temos que separar o arar da chuva temporã. Para onde isso iria? Tem que ser baseado nesse modelo. Esse é o marco. A gente traz isso para baixo. Aqui está. Então isso é o presente nessa história. A gente vai tirar a palavra presente agora. A gente acabou de criar esse marco baseado nesse padrão. 1989 é o tempo do fim. E aí subiu e se tornou presente. Então, esse marco também tem que subir. E aqui é o presente também. Esse é o presente 1. Então é assim que a gente consegue construir nossa linha de reforma. Vamos chamar isso de 11 de setembro. E aqui vai ser 11 de setembro. Então a construção de 11 de setembro tem a mesma propriedade de 1844. Aí que nossos problemas começam a surgir.
Que propriedades ou características você tiraria de outubro e levaria para 11 de setembro? É aqui que começa a ficar perigoso se você comete erros. O que a gente sabe sobre 1844? Sabemos duas coisas. O que a gente sabe? O que aprendemos até agora? É a chegada do terceiro anjo. O que acontece com Cristo? Sai do santo para o santíssimo. E o que começa? O juízo ou o julgamento. O julgamento que investiga os mortos. Então, se você quer pegar essas características e levar essas características aqui, o que você vai colocar aqui? É aqui que a gente tem que estar cuidadoso. E se você não estiver cuidadoso, o que você vai colocar aqui? 3A. A chegada do terceiro anjo, 3A. E julgamento dos vivos. Você diz, isso deve estar correto. É aqui que nossa linha começa a ficar complicada. Porque isso está meio certo, meio errado. Deixa eu tentar explicar porque ele vai estar meio certo, meio errado. Sabemos que isso está correto, certo? Certo? Pegamos um princípio. Que a terceira mensagem chega aonde? Na chuva temporã. Onde aprendemos isso? Mateus 13, verso 24 para 13. Não tem datas. Marca os servos chegando no início da chuva temporã. Sabemos que isso está correto. Mas isso está errado. Vamos pensar por quê. O que está acontecendo aqui em respeito a essas pessoas mortas? Os livros têm sido abertos, que é uma investigação, uma descoberta de quê? O que está sendo descoberto? As vidas das pessoas. Então vamos desenhar isso. Vamos com a primeira pessoa. Esse é 1844. É o julgamento da investigação de Abel. Está de acordo com isso? Estamos investigando a vida dele. Ele tem que estar vivo em algum momento. Aqui está ele. Eu vou colocar algo como menos 4.000. Vamos colocar menos 6.000. Então, há 6.000 anos no passado. E aqui está Abel. Ele está fazendo as atividades dele. Aqui é a vida dele. Não vamos discutir aqui onde ele começa a vida dele. Ele começa quando nasce de novo, batizado, ou quando ele nasce. Quando ele é um bebê ou quando ele nasce de novo nas águas.
quando ele é convertido. Não vou discutir isso, mas o que eu quero que todos vejam é que você tem que viver antes de ser investigado. Então, naquele quadro, isso é símbolo de quê? Onde você é enterrado e nasce. E você sai. Morte e ressurreição, batismo. Plantar da semente. Primeiro a lâmina, depois o fruto e o fruto cheio na espiga. Quando sua vida começa? Começa aqui. É aqui que sua vida começa. Então você chega a 11 de setembro, começa a chuva temporal. Isso marca o quê? O início, da vida. Todos nós sabemos que quando um bebê nasce, quantos pecados ele fez? Nenhum. Quanto bom ele fez? Que trabalho ele fez? Nenhum. Ele não fez nem bom nem mal. Ele tem um livro vazio. Então você pega esse modelo. O que você tem que primeiro fazer antes de ser investigado? Você tem que viver primeiro, antes de você ser investigado. Aqui está ele no início. Essa é a página dele no livro. Está vazia. E aqui? Na época que ele morre, está cheia. Da vida à morte. Do nascimento à morte. Agora eles vão pegar esse mesmo livro, que está todo cheio, e agora eles vão olhar para ele e vão investigar e ver a sequência. Onde a gente nasceu? A gente nasceu aqui. Então é aqui que nosso livro, com isso nosso livro se parece, vazio. Vamos voltar para esse aqui. Onde a gente morre? Bem aqui no fim da chuva serôdia. Aqui está o fim da chuva serôdia. É aqui que a gente tem que tomar cuidado. Porque à medida que você chega no fim, agora a recompensa vem. Se você voltar para essa história, os servos, quando é que eles percebem uma diferença? Bem aqui. Aqui é o ponto onde eles mudam o relacionamento deles. A gente já identificou que isso é 3, é empoderamento, fortalecimento da segunda mensagem. É aqui onde a investigação dos vivos começa. E à medida que você chega nesse estágio, tudo está terminado. A investigação termina e a recompensa chega. Então o investimento dos mortos começa em 1844. Não começa para os vivos aqui, mas começa na lei dominical. E aqui começa o quê? O julgamento executivo.
Então, dos erros que a gente faz é trazer as informações para baixo de uma forma incorreta. Então, voto 21. Isso está correto. O que está sendo marcado em 2001? É o início da gravação dos... É onde você começa a marcar, a gravar o que está acontecendo. Escrevendo nos livros. Sobre os livros sendo investigados. Não é sobre os livros serem investigados. É a primeira coisa que a gente quer ver sobre o voto 21. Essa investigação que está sendo falada aqui se diz a gravar os livros e não a leitura dos livros sobre as coisas de uma pessoa. Então, quando a gente chega no voto 24, a gente já falou sobre o assunto dos vivos, é só uma repetição. Esse termo onde fala de gotejar significa chuva temporã. Então essa é a chuva temporã da última dispensação. Então isso está correto. O termo selamento aqui que é usado não é o selamento que está sendo referido aqui. Esse selamento é esse processo de crescimento. Eu vou usar o termo que Ellen White usa. Diz estabelecer-se na verdade. Para que você não pode ser e que você não pode ser movido. Eu não vou falar sobre a terceira ai. E a razão de por que tudo isso começa a ficar confuso e ficar errado é por causa de uma citação que eu quero ler. We'll take this from Last Day Events. It's found in a number of places. Man kann es an mehreren Orten finden, aber Tá no eventos finais. The Lord has shown me clearly that the image of the beast will be formed before the close of probation, for it is to be the great test. Deus me mostrou claramente que a imagem da besta vai ser. Deus me mostrou claramente que a formação da imagem da besta vai acontecer antes da lei dominical e vai ser o grande teste que vai testar o povo de Deus. Então vamos desenhar o que ela fala. A imagem da besta é antes do fechamento da porta da graça. Esse é o grande teste. Vamos ler de novo, em inglês e em alemão. A formação da imagem da besta vai ser o último teste para o povo de Deus antes do fechamento da porta da graça e vai ser o grande teste do povo de Deus. Last Day Events, page 227, paragraph 1. Eventos finais, página 227. Paragraph 3. Christus kommt bald im Englischen auf Seite 227, Paragraph 3.
It's best if you go to the original passage, Second Selected Messages, page 81. Você pode ir também na Mensagens Escolhidas e achar a citação original. Now, the question is, do we believe this statement? A pergunta é, a gente crê nessa citação? Claro que sim. Temos confiança no Espírito de Profecia. A segunda pergunta é, o que nós estamos acreditando? O que a gente acha que Ellen White disse aqui? Isso se torna importante. Você tem que saber o que ela quer dizer primeiro. Primeiro você tem que saber o que ela pensa primeiro e depois falar sobre os seus pensamentos e ideias. Então ela está falando dessa história aqui. Tem um comentário claro que diz o seguinte. Olha o capítulo prévio que a gente fez, a gente vai fazer. E a gente vai olhar o termo grande teste. E ela vai dizer o que esse grande teste é. Página 225, parágrafo 2. O sábado vai ser o grande teste de lealdade. Porque é o ponto de verdade especialmente controvertido. Quando o último teste final for trazido para pesar sobre o homem, olha esse ponto. Então a linha de distinção vai ser colocada entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Então tem muitas verdades. O sábado é o grande teste, o teste final e a linha de distinção. Onde a gente vê a linha de distinção aqui? Onde a gente vê quem está certo e quem está errado. Quando os servos conseguem fazer uma distinção, bem aqui, é aqui que eles fazem a distinção. Aqui tem que ser a lei dominical. Esse é o grande teste. Temos esse teste aqui, temos esse teste aqui, e temos esse teste aqui. A passagem que a gente leu depois dessa. O Senhor tem me mostrado que a imagem da besta é o grande teste. Lei dominical é o grande teste. E também é o quê? A imagem da besta. Isso é inspiração. Será que a imagem da besta? Antes da lei dominical? Não. Onde é? É antes do fechamento da porta da graça. Essa é a figura, essa é a imagem que temos aqui da lei dominical. O que está acontecendo nessa dispensação? A chuva serôdia. Vocês conseguem ver isso? O que a gente vai fazer? Esse movimento. Vamos pegar essa frase e vamos manipular. É uma clara manipulação dessa passagem. A gente vai pegar o fechamento da porta da graça, aqui, que Ellen White está se referindo, e vamos movê-lo. Para onde a gente vai mover?
to the Sunday law. Vamos mover para a lei dominical. So we'll call this great test. A gente vai chamar isso do grande teste And the image of the beast. e da imagem da besta. Ellen White says this. Ellen White diz o seguinte: We're going to take this statement and move it. A gente vai pegar essa frase, essa citação e mover para cá. Porque a gente vai chamar isso do fechamento da porta da graça. E a gente vai chamar isso da imagem da besta. E a gente vai chamar o quê? Isso aqui de que dispensação? De chuva temporã. E é aí que a gente começa a entrar num problema no nosso movimento. Não é que a gente está errado. É que a gente não sabe o que a gente está fazendo. A gente não sabe que a gente está manipulando a inspiração. Mudando para a nossa própria perspectiva. Cristo diz: o campo é o mundo. Ellen White diz: Ellen White diz que o campo é a igreja. Ellen White says the close of probation is Ellen White diz Daniel 12:1. o fechamento da porta da graça, Daniel 12:1. We say. Nós dizemos, Elder Jeff Pippinger says, o irmão Jeff Pippinger diz, close of probation is what? o fechamento da porta da graça é o quê? Sunday law. Lei dominical. Changed what the close of probation was. Ele mudou o que o fechamento da porta da graça é. Ellen White is referring to what? Ellen White é referida como o quê? The world. O mundo. He's going to change it to Ele vai mudar para quê? the church. Para a igreja. Is he allowed to do that? Será que ele pode fazer isso? Será que ele pode fazer isso? What Ellen White says? Será que ele pode mudar o que Ellen White falou? Yes. Sim. He has full authority to do that. Ele tem total autoridade para fazer isso. Who does he think he is? Quem ele pensa que é? First angel's message. O primeiro mensageiro. He's going to take you. Primeira mensagem angélica. Ele vai te levar para o fim. This is spirit of prophecy. Esse é o espírito de profecia. This is the 144,000. Aqui são 144 mil. The question you should ask yourself. A pergunta que você tem que fazer a si mesmo: quando é a imagem da besta? This is what we've been teaching for so long. É isso que a gente está ensinando por tanto tempo. We started to waver. Aí a gente começa a ondular, a titubear. A gente começa a ver problemas. A gente não consegue explicar as coisas. E a gente começa a mudar o que a imagem da besta é. A gente começa em 11 de setembro. E aí você vai para onde? 2015. Onde o assunto do casamento do mesmo sexo é introduzido nos Estados Unidos. Tudo baseado em teologia errada. Que modelo é esse? Que marco é esse? Fechamento da porta da graça. E esse aqui? Sunday law. Lei dominical. Imagem da besta. Fechamento da porta da graça. E esse aqui é qual? Sunday law. Lei dominical. So depending upon the context. Então, dependendo do contexto, When we say Sunday law, quando a gente vê lei dominical, what waymark is that? que marco é esse? Give me the year. Me dê o ano. 2014. And 2014 e? Welches Jahr noch? 2019. And 2019 e qual mais?
2021? 2021? It depends on the context Depende do contexto of what the image of the beast is. do que é a imagem da besta. All three of those waymarks Porque todos esses três marcos similar characteristics or properties têm características similares ou propriedades to the one that Ellen White is referring to. para aquela que Ellen White está se referindo. So when we talk about the present, Então, quando a gente fala do presente, we would have 14, a gente vai ter 2014, 21, 2019, 21. and each one of them e cada um deles is the image of the beast, será a imagem da besta. all leading us to this close of probation, Tudo nos levando para esse fechamento da porta da graça. and then we get to what Ellen White was referring to. E aí a gente vai para onde Ellen White está se referindo. Now, we have this close of probation that looks like this. A gente tem esse fechamento da porta da graça que se parece com isso. A number of close of probations as well. Mas obviamente a gente tem outros inúmeros fechamentos da porta da graça. I won't draw it because it all begins to get messy. Eu não vou desenhar porque senão ia tudo começar meio bagunçado. In summary, Em resumo, the construction of our lines is relatively straightforward, but it's also complicated. a construção da nossa linha é bem direta, mas muito complicada. If it all seems confusing to you, Se tudo parece muito confuso para você, remember the main points. lembre-se do ponto principal. Third angel's message A mensagem do terceiro anjo finishes at the close of probation, Daniel 12:1. termina no fechamento da porta da graça em Daniel 12:1. It starts Começa in 1844 em 1844 for the line of Adventism. para a linha do Adventismo. It starts Começa at 9/11 em 11 de setembro para essa geração. Fängt am 11. September für diese Generation an. Its empowerment is at the Sunday law. O seu fortalecimento na lei dominical. First and the third Primeiro, no terceiro, have the same characteristics. Haben die gleichen estão na mesma Eigenschaften. característica. There's relationship Existe uma between the relação, Millerite history and our history. Und existe diese relacionamento entre a história milerita e a nossa história. unsere Geschichte. We can use the parable of the wheat and tares Wir können Podemos das usar a Gleichnis parábola von, do trigo e joio Weizen und Unkraut nehmen to demonstrate that the third angel's message arrives at the former rain. und es wird para demonstriert, demonstrar dass que a der dritte terceira Engel mensagem angélica anfängt. chega na chuva Come to all temporã. of that history, Und wenn Quando man você zu vai dieser por toda essa história, kommt, you can create this line. dann kann man diese você pode criar essa linha. 1798, 44, Sunday law, closed probation, second advent. 5 Mil- waymarks, 4 dispensations. 5 marcos, 4 dispensações, 1898, 1844, lei dominical, fechamento da porta da graça e That's segunda this vinda. model. Das ist É esse dieses modelo Modell aqui. hier. Daniel 11 verse 40. Daniel Vers 40. 11:40. Once you get to 1850, Wenn man Quando dann você zu chega a go to 1850 Laodicea, da- e wenn você man entra em Laodicea, Laodiceia, Pergamos, Pergamos, Pérgamo, Thyatira, Thyatira, Tiatira, you're going to create a second time of the end, dann wird E aí man você ein cria zweites segundo tempo do Zeit fim. des Endes kreieren. and you have to review how you understand verse 40. Und man E aí muss você tem que nochmal revisar Vers como você 40 entende o neu Daniel überdenken. 40, Problem 11:40. is, Und das O Problem problema é, Laodicea doesn't believe in time. Laodiceia não crê no tempo. Das Zeitelement. Half right, half wrong. Halb richtig, halb Metade falsch. certo, metade errado. Therefore, Então, 1989 Deswegen, 1989, 1989, becomes the time of the end. es chega kommt o zum tempo do Zeit des fim. Endes. Cut the line. Und A gente corta a linha. schneiden. You get this line Und wenn man Você diese tem essa linha, down, man bringt você es desce runter, essa linha, expand it, und dann tut e man você es expande, weiter, you get exactly the same pattern. und dann hat você man tem die exatamente o ganze mesmo Zeit padrão. All this is the same. Und all Tudo das isso é o ist- mesmo. Das hier ist das Gleiche. You have a missing waymark, Da, Você tem um da ist marco eine que está Wegmarke, perdido die aqui, gefehlt hat, which lines up with 1844. que welche se alinha com mit 1844. 40 parallel ist. 44 to the Sunday law, 1844 até a lei dominical former rain. ist der Früh. é a chuva 9/11 temporã. to the Sunday law is a former rain. Der, 11 de setembro até a lei dominical é a chuva ist der temporã. Frühregen. Then we read last day events 225. Dann Então a sind gente wir foi zu Christus para Geist eventos finais, 225 225. gegangen. The image of the beast Das Bild A des imagem da Tieres besta Sunday law ist das Sonntagsgesetz. é uma lei Das dominical, große é um Test, teste comes at the start of the latter rain, das am Anfang des que späten chega no início da chuva before the close of probation, serúdia vor dem Ende der e Ernte. antes do fechamento da porta da Wir graça. haben das and put genommen. it in its proper place. A gente pegou isso e colocou no seu hier próprio in lugar. seinen rechtmäßigen Platz platziert. Ellen White speaks about Daniel 12:1.
Ellen White fala sobre Daniel 11:1. E a gente pega esse modelo e leva e traz como nosso próprio modelo, no seu nível mais básico. 11 de setembro, chuva serôdia. E que o voto diz o gotejar da chuva serôdia, gotejar da chuva serôdia. Porque pega esse princípio de que essa é a chuva temporã e essa é a chuva serôdia. Então, o que se torna complicado é que a imagem da besta nunca foi 11 de setembro. Isso é um erro, um erro. A chuva serôdia começa na lei dominical, na imagem da besta. É por isso que o voto diz é um gotejar. Que é por isso que você termina tendo isso. Você tem um marco aqui. Esse marco que você tem aqui pode ser tirado desse trabalho aqui em cima. Eu não vou alinhar isso, vou colocar isso aqui só. Então, isso se torna esse ponto aqui. 2014, 2019, 2021. Então eu espero que tenhamos um entendimento mais claro com esses votos. Porque eles foram escritos da forma como foram. Eu espero que tenha se tornado mais claro agora. Vamos orar. Heavenly Father, Pai Celeste, é nosso desejo para entender sua palavra. Tudo isso pode parecer confuso para alguns de nós. Quão difícil, como quer que seja difícil isso, que cada um de nós aqui saia desses estudos segurando em algumas verdades. Talvez não entendamos tudo. Ajude-nos a entender os princípios gerais. Ajude-nos a ter confiança em sua palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém.